Hoje nós continuaremos a tratar do tema que nós começamos no vídeo anterior, o poder da palavra e a arte da conversação espiritual. Segundo o primeiro relato da criação, tudo foi criado pela palavra. A palavra precede tudo, inclusive o ser humano, e exprime o desejo de Deus de que tudo tenha existência. De certa forma, nós podemos dizer que a palavra de Deus está presente em toda a obra da criação e exprime o desejo de Deus de que tudo tenha vida. Deus deu ao ser humano a palavra, para que ele possa ser seu interlocutor. Quem tem a palavra tem o poder de animar, de dar a vida, de animar os seres. Ao criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, o autor do trecho do livro do Gênesis disse, e Deus disse a eles: é o dom da palavra que permite ao homem dizer à mulher: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ao ser humano, Deus deu o poder de nomear todos os animais, as aves do céu e as feras selvagens. A palavra é, como dissemos, um dom inerente à criação do ser humano. Segundo o livro do Eclesiástico, o homem louva a Deus narrando a grandeza de suas obras. Narrar é dizer. Quiser agora dar um salto. No prólogo do Evangelho de João, nos versículos 1 a 2, nós lemos: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Nós ouvimos: no princípio era o Logos. Na primeira carta de São João, no capítulo 1, versículos 1 a 2, esse versículo do prólogo é relido e ampliado. Diz o autor da primeira carta de São João: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que nós contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida se manifestou, nós a vimos e dela vos damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que apareceu. Lindo trecho, né? Ao ouvirmos princípio, nós somos remetidos à primeira página da Sagrada Escritura. Gênesis 1:1, que diz: no princípio, quando Deus começou a criar o céu e a terra. Em João, nós encontramos a afirmação de uma existência que precede a este começo. Desde esse começo havia ou existia o Logos. Desde antes da criação, o Logos estava lá. Na carta de São Paulo aos Colossenses, é afirmado o quanto segue. Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste.
Trata-se aqui da afirmação da pré-existência do Logos. A palavra precede tudo, eu tenho dito. A tradução melhor para Logos é palavra, isto é, a comunicação que Deus faz de si mesmo. A afirmação de Hebreus 1:1-4 ajuda a nos esclarecer. Lá nós lemos: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. É Ele, o esplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E o Logos estava com Deus e ele era Deus. Há aqui duas afirmações importantes. A primeira: entre o Logos e Deus há uma diferença. Segundo, o Logos é Deus. O Logos e Deus são, ao mesmo tempo, dois e um. Os dois estão em comunhão, embora sejam distintos. Note-se que não se diz que Deus está junto do Logos, mas que o Logos está junto de Deus. O teor do versículo sublinha que o Logos está unido intimamente a Deus. Ora, na vida espiritual, a conversação é comunicação de si mesmo e parte do processo de quem deseja progredir na união com Deus. É comunicação da experiência onde ressoa muitas vozes, entre as quais, como nós dissemos no nosso vídeo anterior, entre as quais a voz de Deus. Há dois tipos de conversação espiritual: a espontânea ou aquela que é dirigida, onde se oferece e se recebe um nível sereno e profundo de escuta, onde os que participam são conscientes de que aqui e agora o mais importante é a palavra que flui e se pronuncia. Na conversação espiritual, se respira como que um aroma de profundo respeito pela intervenção do outro, que, falando, nos oferece a sua vida. É a confiança entre os interlocutores que possibilita descer às áreas mais pessoais e, portanto, menos frequentadas habitualmente. É uma conversação semeada na liberdade, onde não é necessário medir nem pensar demasiado as palavras que se escolhem, porque elas emergem espontaneamente do coração e sabemos que aí ninguém se sente ameaçado nem julgado. Queridos telespectadores, ouvintes,
A grandeza e a beleza da conversação espiritual é que ela surge espontaneamente. É o melhor da conversação espiritual, quando ela surge espontaneamente. Evidentemente, um ambiente de confiança possibilitará o seu nascimento, inclusive de maneira imprevista e surpreendente. Agora, qual é o objeto da conversação espiritual? Antes de tudo, a conversação espiritual é partilha. Partilha. Partilha da dimensão religiosa da vida. Partilha de nós mesmos e de Deus, e de como Deus vive em nós, e de como, a nosso modo e por muitos e diferentes caminhos, desejamos viver em Deus. Pode ter ainda muitos outros temas de partilha que fazem a conversação espiritual, como, por exemplo, o trabalho, a família, desejos e sonhos, fracassos e crises, meus limites, minhas incoerências e fragilidades, meus sofrimentos e medos, mas tudo isso lido e interpretado à luz da presença de Deus. Quando a conversação flui, se vai experimentando a presença do Espírito Santo em meio às palavras. Por quê? Porque são palavras que abrem caminho, tratam da vida e nascem da verdade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.